Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Galera, então a gente está vendo que nos últimos vídeos nós tratamos de proporção, né? Falamos de razão, dentro de razão falamos de escala numérica, e aí falamos de proporção, conceito de proporção, propriedades, regra de 3 simples, regra de 3 composta, tá? Tudo isso já está disponível, essas aulas no canal da plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Ok? Confira, assista. Hoje, turma, a gente vai fazer o quê? Nós vamos mostrar como é que o Enem pode cobrar para vocês umas questões de regra de 3, tanto simples como composta. Nosso aluno do terceiro ano, a gente tem certeza que é focado também na questão de fazer o Enem no final do ano, e a galera aqui da plataforma se preocupa com isso, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que é uma questão do Enem, como é que é o estilo Enem para cobrar questões envolvendo regra de 3, beleza? Então confira e venha comigo. Primeira questão, galera. Há um novo impulso para introduzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a High Plains Bioenergy inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína em Oklahoma. A refinaria converte gordura de porco, juntamente com óleo vegetal, em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de biodiesel, a massa de banha necessária em quilogramas será de aproximadamente. Então vamos lá, galera. Veja que ele faz uma relação entre duas grandezas, né? Quais são as grandezas que ele relaciona? Nesse caso aqui, a quantidade em quilogramas de banha, né? Quantidade em quilogramas de banha, que ele vai converter isso aqui em biodiesel, transformando em biodiesel. Então isso aqui são as grandezas, são as quantidades que estão sendo relacionadas. E na própria questão ele diz assim, considere que haja uma proporção direta. Então, ele já está dizendo, em outras palavras, que essas grandezas são diretamente proporcionais, vão formar uma proporção. Tá? Então, já dá dica na própria questão. Tá? Então, você coloca as grandezas, que são as quantidades que estão sendo relacionadas, e aí nós vamos armar uma proporção para resolver o que ele pede. Olha, ele fala que 14 milhões de quilogramas, isso aqui ele forma 112 milhões de litros de biodiesel. Então essa relação aqui ele deu, certo? Na própria questão, essa primeira linha da regra de 3 é a informação que o problema dá. Essa quantidade tem que estar em milhões, então a gente já sabe que são milhões, não precisa escrever os zeros, né? E aí o que ele quer? Ele quer saber, para produzir 48 milhões de biodiesel, se for 48 milhões, qual é a quantidade de quilogramas que vai ser necessário, certo? Então, turma, aí a gente tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Como a própria questão diz que existe uma proporção direta e não uma proporção inversa, então a gente já sabe que as grandezas são diretamente proporcionais. Então a gente pode armar a proporção do jeito que está ali. Tá? Se diminuiu a quantidade de biodiesel, tá? Se houve uma diminuição na quantidade de biodiesel, vai diminuir a quantidade de banha necessário para produzir essa quantidade. Tá? Duas setas no mesmo sentido, ou as duas para cima ou as duas para baixo, indicam que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Então vamos lá, galera, vamos armar uma proporção. No jeito que está aqui, você arma a proporção. 14 está para x, assim como 112 está para 48. Tá? Arma a proporção direta. Certo? Beleza, turminha? Agora ficou fácil. Vamos fazer aqui produtos meios,
pelos extremos. Então, vou ter aqui que 112x vai ser igual a 14 vezes 48, que dá 672. Certo? Aí basta você dividir 672 por 112. Então, você vai encontrar que serão necessárias 6 quilogramas de banha de porco para poder formar 48 milhões de litros de biodiesel. Então, a resposta correta aí é a letra A. Certo? Questão bem tranquila de regra de 3 simples, né? Que nós trabalhamos aqui nas nossas videoaulas. Então, veja que isso cai no Enem. Tá? Vamos para a segunda, galera. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações, pelo mesmo motivo. Suponho que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra da mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Ótimo, então o que acontece aqui? Quais são as quantidades que estão sendo associadas? Ele faz uma relação entre número de mulheres que são acometidas por AVC e o número de homens que são acometidos por AVC. Tá? E faz uma relação entre essas duas quantidades aqui. Veja que ele já fala em proporção, né? Ele já diz que são proporcionais. Tá? Então, o que acontece, galera? Vamos lá. Identifiquei as grandezas, vamos colocar as informações que ele deu. Ele falou que para cada 32 mil mulheres, isso corresponde a apenas 28 mil homens. 28 mil. Quando são internados 32 mil mulheres, são internados 28 mil homens. Aí ele diz o seguinte: se houver um acréscimo de 8 mil de internações de mulheres, acréscimo, ou seja, vai passar de 32 mil para 40 mil. E se a quantidade de homens aumentar na mesma proporção, ele quer saber a quantidade de homens internados. Então, se for 40 mulheres, isso aqui equivale a quantos homens? X. Certo? Diretamente, aumentou o número de mulheres, né? Vai aumentar a quantidade de homens. As grandezas são diretamente proporcionais. Então, posso botar aqui 32 está para 40, assim como 28 está para X. Certo? Olha, o que eu posso fazer aqui? Ó? 32 multiplicado por X fica 32x. Isso aqui vai ser igual a 40 vezes 28, né? Se você não quiser multiplicar, você pode fatorar isso aqui de modo que apareça o 32. Como assim? Eu posso, por exemplo, 32x, eu posso colocar aqui, em vez de 40, 8 vezes 5. Em vez de 32, eu posso colocar 7 vezes 4. Porque o que acontece? Por que eu fiz isso? 8 vezes 4 dá 32, né? Então, esse 32, ele pode cancelar com 8 e pode cancelar com 4. Quando você não quer fazer conta, ó, você faz assim. Então, 5 vezes 7 dá 35. 35 mil. Tá? Logicamente, se você multiplicar 40 por 28 e o resultado dividir por 32, vai dar a mesma coisa. Tá? Estou mostrando uma outra alternativa de você fazer essa divisão. Beleza, galera? Então, a resposta correta aí é a letra D de dado. Certo? Vamos para a próxima questão. Olha, turminha, terceira questão, outra questão do Enem. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 5 horas.
Se a mãe ministrou corretamente as 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é D. Ora, então quais são as grandezas que estão sendo associadas? Você tem a quantidade de gotas e a massa corporal. Ah, professor, mas tem a quantidade de horas. Mas a quantidade de horas não variou na primeira situação para a segunda. Então não houve a variação da grandeza, não há necessidade de você colocá-la. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui a quantidade de gotas, é uma grandeza, quantidade de gotas, e a massa corporal da criança. A massa corporal da criança em quilogramas. Beleza? Então vamos lá. O que ele me fala? Que 5 gotas equivale a 2 quilos. 5 gotas equivale a 2 quilos. Existe uma proporção aí? Existe. Se eu aumentar a quantidade de massa da criança, se eu dobrar, eu vou precisar do dobro de gotas. Então as grandezas são aí diretamente proporcionais. Então ele quer saber, se for administrado 30 gotas, esse 30 aqui está associado com quem? Está associado com X. Eu aumentei a quantidade de gotas, vai aumentar a massa da criança. Tá? Grandezas diretamente proporcional. Então, botar aqui 5 está para 30, assim como 2 está para X. Ok? Então, fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? Você vai ter 5 vezes x dá 5x. E aí você tem 30 vezes 2 dá 60. Ok? Esse 5 aqui que está multiplicando, ele passa para lá dividindo, né? X vai ser igual a 60 dividido por 5. Né? X vai ser igual a 60 dividido por 5 é 12, né? Então, se a mãe administrou 30 gotas da medicação, é porque a criança tem 12 quilos. Resposta correta aí da nossa questão é a letra A. Beleza, turminha? Tranquilidade. E aqui ninguém vai errar a questão de Enem de regra de 3. Tá? A galera da plataforma não deixa. Vamos lá, turminha. Quarta questão. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionado para tráfego dentro dos limites legais de carga. O piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de drenagem e no funcionamento da suspensão dos veículos. Causa de frequentes acidentes. Cliente ciente dessa responsabilidade com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo deve ser acrescentado à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Galera, ele faz uma relação entre a quantidade de telha, certo? Vamos lá. E a quantidade de tijolos, certo? Então, aí está claro que é proporcional, né? Se você dobrar a quantidade de telhas, a quantidade de tijolos correspondente vai dobrar também. A relação aqui diz que 1.500 telhas equivale a 1.200 tijolos, certo? Aí veja bem, considerando esse caminhão com 900 telhas. Ó, se tiver 900 telhas, essas 900 telhas equivale a quantos tijolos? Aí eu tenho que saber. Aí eu vou procurar saber. Essas 900 telhas que ele tem equivale a quantos tijolos? Tá? Então vamos ver, porque ele tem que saber qual é a quantidade máxima. Então veja só, galera, já dá para saber que as grandezas são diretamente proporcionais, né? Eu diminuir a quantidade de telha, vai diminuir a quantidade de tijolos. Então vou ter que 1.500 está para 900, assim como 1.200 está para X. Certo? Então se você cortar aqui
2 zeros e dividir aqui por 3, para simplificar, eu vou ter que 5 está para 3, assim como 1.200 está para x. Olha só, então aqui vai ficar 5x igual a 3.600. X aqui, turma, vai dar 1.200. Aliás, vai dar 720. São 720. Olha, se ele pode carregar no máximo 1.700, para saber a quantidade máxima de tijolos, você vai pegar esse 1.200 e subtrair desse 720. Ó. E aí você vai ter o total de 480 tijolos que ele pode carregar, para não ultrapassar o limite. Beleza? Resposta letra D. Beleza, turminha? Vamos para a quinta questão. Essa é uma questão de regra de 3 composto, né? Uma confecção possui 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova carga horária desses funcionários? Então, turma, é uma regra de 3 composta, porque ela associa mais de uma grandeza. Quais são as grandezas? Eu tenho aqui a quantidade de funcionários, certo? Eu tenho a produção desses funcionários, que é a quantidade de camisetas, e tenho a carga horária de trabalho deles, ó. Horas por dia de trabalho. Uma regra de 3 que ultrapassa 2 grandezas é uma regra de 3 composta. Então vamos lá. Identificamos as grandezas, vamos colocar as informações. Ele fala 36 funcionários, né? Eles confeccionavam 5.400 camisetas, trabalhando 6 horas por dia. O que aconteceu? Uma nova demanda. Eles vão produzir agora 21.600. 21.600. Eles contrataram mais 96 funcionários. Mas ele teve, mesmo assim, teve que ajustar a carga horária para X. Ó. Aqui eu quero saber. Ó. Certo? Turminha, para a gente armar isso aqui, o que a gente faz? A gente vai analisar se as outras grandezas são diretamente ou inversamente proporcional à minha grandeza que está incógnita. Por exemplo, se eu tiver mais funcionários, eles vão ter que precisar trabalhar menos horas por dia. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, menos funcionários vai ser necessário. Então, nesse caso aqui, essa grandeza aqui vai ser inversamente proporcional em relação a essa. Tá? Produção, quanto mais horas por dia eu trabalhar, mais eu vou produzir. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ó. Tá? Na hora de armar, o que a gente faz? 6 sobre x igual. Essa aqui eu vou inverter. 96 sobre 36. Certo? Essa outra aqui eu vou deixar do jeito que está. 5.400 sobre 21.600. Certo? Turminha, simplificando isso aqui, ó, posso cortar aqui 2 zeros, na verdade dá para dividir aqui por 54. Tá? Aqui dá para dividir por 12. Ó. Eu vou encontrar 6 sobre x igual a 8 sobre 3. Aqui é 1 sobre 4. Tá? Eu posso simplificar esse 8 por esse 4, dividir por 4 vai dar 2 e aqui vai dar 1. Certo? Então você vai ter 6 está para x, assim como 2 está para 3. Tá? Então nós vamos ter, fazendo essa conta, você vai encontrar x igual a 9.
a carga horária vai ser de 9 horas por dia. Beleza, turminha? Então, um abraço a todos. Já sabe, hashtag Fique em Casa Aprendendo.